ouvintes do terror, adeptos da seita. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo tocar fundo demais, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir, mas para selar o pacto. Aceita te ver, aceita te ouvir. O terror te guia. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio do terror. Eu sou o Fê E eu sou a Má. e, de novo, a gente não tá sozinho aqui. O Rick, da Toca do Dragão, tá fazendo companhia pra gente nessa continuação do episódio dos Aswang. E aí, Rick? E aí, Feimar, mais uma vez, como sempre, um prazer estar podendo participar aqui do Terror na Esquina. E eu espero que você tenha passado um pouquinho de medo com os Aswang e agora a gente vai Nossa, aqui falar mais um pouquinho deles. eu só tô aqui, Fê, pra ser sincero, porque eu não vou conseguir dormir. Tá, Eu também não gente, vou. é difícil ficar fingindo que a gente tá gravando outro dia, a gente tá gravando literalmente em seguida, e eu É. tô com medo de Aswang nesse exato momento. Nesse episódio, a gente vai ler mais 3 relatinhos sobre Aswang pra vocês, como prometido, um episódio duplo, de histórias duplas. Essa vai ser a dinâmica, a gente vai contar o episódio principal e trazer um anexo dele, vamos dizer assim, uma DLC dele com mais umas histórias para complementar esse episódio e formar um episódio imenso. Então, vão ser mais 3 histórias sobre a Swang. Mas, Sik, vamos aproveitar que você tá aqui. Faz aí seu jabá, fala onde o pessoal te encontra. Muito bem, então, vocês, seus lindos, maravilhosos, todos vocês, muito obrigado mais uma vez por me receberem tão bem aqui no podcast do Fê e da Má. E vocês encontram o Toca do Dragão em todas as redes sociais, vocês colam lá, principalmente no Spotify, estamos aqui no Spotify, onde você pode encontrar o Toca do Dragão. Toca do Dragão é um podcast geek e nerd sobre coisas geek e nerd. A gente faz review de filmes, a gente faz... inclusive tem uma coisa bem legal, Fê, que eu acabei não falando no episódio anterior, mas vou falar nesse aqui, principalmente porque esse aqui também ele é especial, né? Então eu acho que é legal falar. O Toca do Dragão, ele tem um game show, e eu tô muito afim de colocar lá o Fê e a Má pra fazer uma pequena competição entre eles de um game show do Toca do Dragão, sabe? Eu acho que ia ser muito divertido. Ia ser muito Bora, divertido. bora. Olha, se não tiver torta na cara, eu tô dentro. Eu só a gente levar torta na cara. Viu? Então, fica aí pra vocês encontram o Toca do Dragão em todas as redes sociais também aí, cola com a gente, tamo junto, parceiro aqui do nosso querido Terror na Esquina. E se você tiver com preguiça de procurar nos agregadores, eu vou deixar o link na descrição. É só você arrastar pra cima, clicar, tá na palma da tua mão, fácil acesso. Aproveita e deixa um comentário neste episódio sobre o que você achou do último episódio, o que você tá achando sobre essa lenda dos Aswang lá da Filipinas. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui e ir pra primeira história? Bora. Bora. Eu realmente queria ter tirado uma foto para provar que não estou inventando nada, mas o ônibus saiu imediatamente. Isso não é ficção, ou eu não sou louco e eu juro por Deus que eu sei o que eu vi. E isso me deu pesadelos. Instantaneamente, essa experiência me fez voltar a ser aquela criança pequena, com medo de sair à noite por causa das histórias que a família contava. Ok, deixa eu explicar. Eu sou um calouro na faculdade e todo fim de semana eu volto para minha cidade natal, que fica a 2 horas de ônibus da cidade onde eu estudo agora. Só que para passar um tempo com a minha família e não ficar, né, com saudade de casa. Passei a viagem inteira assistindo filmes no celular porque, bom, tava entediado. Eram por volta de 19 horas, se me lembro bem. Eu guardei o celular na mochila porque a bateria já estava em 15% e eu queria economizar.
O ônibus já tinha feito metade do caminho até a minha casa, segundo o Google Maps. A gente estava numa área rural, montanhas e uma floresta densa do lado direito do ônibus, e do lado esquerdo, umas poucas casas e, bom, mais floresta. O ônibus começou a desacelerar, quase parando, porque alguns veículos na frente também estavam diminuindo. Olhei pela janela e ao meu lado, e foi aí que eu vi. Eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. E eu não fui o único. O cara sentado do meu lado também viu. Do lado da estrada, da luz de um poste, a gente viu o que parecia ser uma pessoa pelada, engatinhando de quatro, devorando o que parecia ser um cachorro ou uma cabra morta. Tinha sangue por toda parte e ela comia o bicho de um jeito selvagem, arrastando ele para dentro da mata. Na hora eu tentei pegar o celular para tirar uma foto, mas o ônibus já estava acelerando e de novo eu não consegui ver mais nada. Que porra foi aquilo que a gente acabou de ver? Parecia humano. A parte mais assustadora foi o quanto aquilo se parecia com as descrições da minha avó nas histórias em que ela contava. Pele preta como carvão, os cabelos desgrenhados, selvagens, olhos que brilhavam no escuro como refletiam a luz. Virei pro cara do meu lado e ele me disse que nunca mais vai falar sobre isso. O quê? Por quê? Sempre que eu lembro disso, me vem à mente histórias que contavam pra gente quando éramos crianças. Histórias do nosso folclore, sobre monstros devoradores de gente que caçam à noite. A gente chama eles de Aswang. Humanos de dia, mas à noite saem para caçar crianças e mulheres grávidas. Metamorfos que viram animais para enganar as pessoas. Alguns roubam cadáveres e colocam um tronco de bananeira no lugar. Outros têm asas, pousam nos telhados para sugar o sangue com uma língua longa. Eu ouvi essas histórias a vida toda porque, bom, muita gente mais velha da minha família já teve encontros com essas criaturas. Com a minha avó, um deles invadiu a casa durante uma queda de energia e tentou atacar a minha tia recém-nascida. Ela viu o bicho rastejando pelo teto. Que inferno! Meu avô pegou uma 1911 e conseguiu afugentar a coisa. E minha tia, que morava nas montanhas, disse que viu um deles subindo no telhado da casa. É, meu amigo, agora também eles são parentes do Homem-Aranha, também anda pela parede, pelos tetos. Eita caramba, velho. Ó, eu não vou conseguir não me segurar pra comentar, eu vou ter que comentar. Esse é diferente um pouco do último episódio da reportagem que fala do massacre dos rebanhos, né? 20 Sim. animais mortos em uma semana. Esse aqui, que estavam secos e sem as entranhas, só estavam lá as carcaça. Esse falou que tava comendo o cachorro, a cabra lá, de um jeito selvagem, né? É, tipo, Diferente, triturando, dilacerando, né? Isso, né? triturando o animal. Eu pensei a mesma coisa. É bem diferente o jeito que atacou. Então, tipo, parece que são seres sobrenaturais ou metamorfos que cada um age de um jeito diferente. Não tem um modus operandi, né? Cada um vai tratar a presa do jeito que preferir. Sim. Seja ela de vampiros de energia, vampiros astrais, vampiros que só sugam o sangue, ou algum tipo de animal que só suga o sangue. Outros que preferem devorar e fazer da carnificina. É bem Sim. seleto, né, o Essa grupo. foi a primeira história, que eles contam como se tivesse mais do que 2 pessoas, né, observando, né, porque aqui, segundo o que ele Uhum. fala, é o ônibus inteiro, né, que viu, né. O ônibus todo vê essa criatura. Ele confirmou com o colega dele de banco, mas ele não chegou a comentar do ônibus inteiro, né, mas Ah, mas não é possível. Por que que o motorista teria parado? então, mas Uhum. tipo, não era só o ônibus, tinha carros na frente também, Sim, que tinha estavam é, reduzindo, exato, mais exato, gente tem um viu. monte de coisa. É, alguém deve ter Sim. visto a mais do que ele.
É isso, sabe? Uhum. Essa situação de muita gente vendo a mesma coisa, mano, é um negócio que aí fica aquele negócio, né, ou foi pela histeria, que daí todo mundo começa a ver também, Sim, e aí todo ou mundo ou assusta. É. ou é realidade, né, Fê, porque se uma pessoa viu, é mentira, 2 pessoas viu, estão tentando te enganar, 3 pessoas, opa, Muita né? coisa. Aí já ficou É. pesado o negócio. Eu acho que é pior quando a experiência é compartilhada, porque não dá pra você fingir que não, foi minha imaginação, Aham, aham. eu estava dormindo. E Cava falou que ainda bem que o motorista meteu o pé em vez de descer pra investigar, que poderia facilmente acontecer. De todas as minhas experiências paranormais, essa provavelmente é a mais convincente que já tive. Simplesmente porque eu não estava sozinho quando aconteceu, e eu não estava com qualquer tipo de pessoa. Eu vou colocar o máximo de detalhes que eu lembro, então talvez fique longo. Para proteger as pessoas envolvidas, eu vou mudar os nomes. Eu não posso mencionar o nome da minha empresa, mas é uma das maiores operadoras de telecomunicações da Filipinas, cujo nome é sinônimo de Mu. Atualmente trabalho como um dos engenheiros sêniores das redes de servidores de TI. Normalmente sou designado para concertos prioritários em várias torres de celular e data centers, principalmente em províncias mais afastadas. Isso aconteceu em meados de dezembro de 2016 em Nueva Vizcaya, uma península montanhosa ao norte das Filipinas. Era um chamado de serviço prioritário, SAV-1, o nível mais alto de prioridade no qual até o CEO da empresa recebe atualizações de status, já que a torre de celular também atendia dispositivos de comunicação militar. Assim que cheguei no escritório, fui despachado imediatamente, levando comigo diversos equipamentos para substituir os antigos da torre. Eram 6 horas de viagem saindo de Manila. Fui orientado a me encontrar com uma escolta na cidade mais próxima da torre, um time de 8 membros do 1º Regimento de Batedores do Exército Filipino. A empresa da torre era conhecida por atividade intensa no movimento comunista local, o Novo Exército do Povo, o NPA. Aparentemente, o NPA havia realizado uma operação naquela manhã que danificou parte dos equipamentos. O time era liderado por um ex-colega de colégio. Eu vou chamá-lo de Primeiro-Tenente Ramírez. Ele pediu especificamente que eu fosse designado, sabendo que eu trabalhava para a operadora. Seus homens transferiram os equipamentos para um caminhão deles e partimos em direção à torre, e já estava escuro nesse momento. Durante a longa subida pela serra, conversávamos quando ele recebeu uma ligação. Eu não entendi nada do que foi dito, já que era uma linguagem militar, mas ele nos informou que uma vila no caminho havia pedido ajuda. Um suposto membro do NPA estava assediando uma casa e havia sido visto no telhado. Como estavam mais perto, Ramírez disse que eles iriam investigar. Então dirigimos até o local indicado com os faróis apagados. O interior, especialmente as regiões mais pobres, é extremamente escuro. Soldados não podem nem fumar à noite porque o cigarro pode ser visto de longe. Eu estava hesitante, já que eu não sou soldado, mas ele brincou dizendo que seria uma boa chance de eu me tornar um por uma noite. Ramírez era um oficial de combate experiente, já tendo participado de muitos conflitos. Sempre foi o tipo de agir primeiro e perguntar depois. Um cara arrogante, mas com motivo. Afinal, tinha recebido uma medalha recentemente, embora eu não soubesse o motivo. De qualquer forma, vamos, faz parte do trabalho, ele disse com naturalidade. Você tem que entender. Nas Filipinas, o exército muitas vezes substitui a polícia em áreas dominadas por comunistas, insurgentes muçulmanos ou bandidos. E quando manda os scouts, o melhor que o exército tem a oferecer é um sinal de que o lugar é realmente perigoso. E esses scouts eram, no 1º regimento, os melhores entre os melhores. Chegamos ao local em pouco mais de 5 minutos e eu ainda estava relutante. Cara, decide, ou você me segue ou eu deixo você no caminhão. Se você ficar, vai ser jantar fácil para os comunas e não temos babá para te vigiar, ele disse. Decidiu por mim, e eu não queria ser sequestrado, já estava quase me mijando. Só queria consertar a torre e ir para casa. Segura, ele disse, me entregando uma pistola 9mm carregada com 2 pentes.
Você conhece essa aqui, a trava de segurança está ativada. E ali eu percebi que não era pago o suficiente para aquilo. E minha apólice do plano de saúde nem cobria acidentes com armas, quem dirá ferimentos em missão de guerra. O plano era para que 6 soldados se dividissem em 3 duplas e cercassem a casa. Eu, Ramírez e o atirador Santiago subiríamos numa caixa d'água por uns 50 a 60 metros da casa. A ideia era que Santiago atirasse no sujeito e os outros ficassem de prontidão. Quando subimos, Santiago se posicionou com o rifle. Ramírez sentou ao seu lado e eu fiquei atrás. Eu pensei, ok, não tá tão ruim, eu tô longe, eu tô seguro. Até que Santiago disse: O senhor precisa ver isso. Ramírez pegou o tipo de binóculo noturno. Eu não vi sua expressão por causa da escuridão, mas ele ficou em silêncio e apenas disse: Que porra é essa? Ele me entregou o binóculo e apontou na direção. Eu pensei que veria mais NPAs, o que seria ruim, mas o que eu vi foi algo que talvez me assombre pelo resto da vida. Eu preferiria ter visto 10 comunistas. A imagem era esverdeada. Vi alguém no telhado, um homem sem camisa, desarmado, cabelo raspado. Ele estava descalço, vestia jeans rasgados nas pernas. Parecia normal à primeira vista. Mas então eu vi os braços. Eles eram longos. As mãos iam até quase os joelhos, os dedos longos e finos pareciam garras. A primeira coisa que eu pensei foi: isso não é humano. Senhor, ele está se mexendo, disse Santiago. Então aconteceu. Aquilo olhou para mim. Sem dúvidas, virou a cabeça direto na minha direção. Tinha os olhos brancos como os olhos de gato à noite. Quase deixei os binóculos caírem. Se não tivessem presos nos pulsos, ele tinha despencado da torre. Ramírez me olhou e tudo que eu consegui dizer foi: olhou pra mim, cara. Sabe que a gente tá aqui. Quase ao mesmo tempo, Santiago perguntou: Senhor? Ordens? Ramírez ordenou 2 tiros na cabeça. O primeiro pareceu acertar, porque ouvimos um grito que ecoou pelo vale. Era um som entre um homem gritando e um animal morrendo. Santiago não deu o segundo tiro. Não sei por escolha ou por susto. Logo depois ouvimos rajadas de fuzil ao longe. Ramírez mandou correr, descemos a torre e Santiago, eu e ele por último. Eles corriam muito. Ramírez teve que me puxar, senão eu ia ficar para trás. Eu não queria correr em direção àquilo, mas eu fui. Na frente da casa, um soldado estava caído com um outro fazendo primeiros socorros. O ferido tinha um corte profundo no antebraço esquerdo. Disseram que a coisa pulou do telhado direto em cima dele após o tiro. Tava escuro demais para ver o que era, mas nenhum deles quis chamar aquilo de humano. Os outros soldados voltaram dizendo que a criatura fugiu. Fomos até a casa e descobrimos que um jovem casal morava lá. A mulher estava grávida de 7 meses. Tinham pedido ajuda a um chefe da vila, achando que era bandido do NPA. Eu, Ramírez e Santiago nunca dissemos o que vimos. Só falamos que era um comunista armado com um facão tentando roubo. Depois de uma madrugada consertando a torre, me levaram de volta à cidade onde deixei o carro. Antes de eu partir, Ramírez falou: Cara, eu e Santiago vimos o mesmo que você. Você sabe o que era, né? Eu não respondi, mas por dentro eu sabia. Eram as Wang. Esse relato tomou proporções além do que eu tava. Meu Relato amigo, normal de Aswang. caramba, cara, Tropa de Elite 3, o inimigo agora é um Aswang, é isso. Sim. É... Nossa, gente, cadê a menina da lista? Chama a menina da lista que eu com certeza colocaria esse para motivos para não engravidar. Correr o risco de ser atacada por um sangue. Então, aqui a gente Caramba, tem bicho. na visão de um técnico de TI de uma empresa renomada lá das Filipinas, que é sinônimo para mundo, e ele contando isso junto com 2 militares, Sim. e envolve grávidas, e envolve a Swang, e, cara, Envolve ter atirado na o- cabeça do bicho e ele não morrer, velho. Eu acho que isso é importante. Muito é importante. É. bizarro, bizarro.
Tô escrevendo isso aqui para ver se alguém me ajuda a identificar o que eu vi, porque já faz uns 3 anos que eu estou tentando entender e eu não consigo. Fui fuzileiro naval dos Estados Unidos de 2014 a 2019. Fui enviado para as Filipinas para ajudar em umas operações conjuntas contra o ISIS, depois do cerco a Marauí. Basicamente, a gente ficava horas olhando o topo da copa da floresta, procurando sinais de calor e coordenando ataques de artilharia, botando míssil na testa, como a gente dizia. Enfim, já tinham se passado uns 3 meses da missão e era mais um dia qualquer. Estávamos a umas 4 horas numa patrulha sem ver absolutamente nada. Nós estávamos a uns 12.500 pés de altitude sobre as montanhas de Basilã. A copa da floresta era muito densa. Mesmo com visão infravermelha, era foda ver alguma coisa. Era como procurar agulha em um palheiro com vaselina nos olhos. Mas quando algo passa acima da copa, tipo um helicóptero, uma ave ou um macaco pulando, aí sim dá para ver direitinho, dependendo de como o operador da câmera ajusta o equipamento. Um bom operador consegue calibrar o infravermelho a ponto de ver até as folhas das árvores em vez de só um borrão sim. Eu era o operador da câmera, só lá, de boas, encarando o vazio enquanto o piloto ficava voando em círculos. Perguntei para o oficial se podia ir fumar um cigarro enquanto deixava a câmera travada num ponto fixo, e ele deixou. Beleza, fui lá fumar. Nem um minuto depois, meu piloto fala: cara, melhor você voltar aqui e ver isso. Voltei porque nem tinha terminado o cigarro. Mas aí eu vi o que ele tinha travado na câmera. Pulei de volta no assento e peguei o controle achando, beleza, hotspot. Será gado ou será easy? Mas definitivamente não era nenhum dos dois. Era um troço voando logo acima da copa, rápido, batendo asas e planando com suas asas pontudas. No começo era só uma forma escura sobre a floresta. Mas aí eu limpei a imagem no vermelho e eu comecei a distinguir um pouco mais. Pensei, é só um pássaro grande. Mas aí eu percebi que a frente era arredondada, tipo uma cabeça, e atrás uma separação onde parecia ter pernas, não uma cauda. Lembrando, estávamos a 12.500 pés, então não dava para ver detalhes, mas dava para ter uma noção geral. Tipo, em dias bons eu consigo diferenciar um RPG de uma AK-47, com alguma sorte. Bom, aí o meu oficial, todo inteligente, com diploma e tudo mais, ele usa ferramenta de medição. Isso aí parece meio grande. A gente tem uma ferramenta que usa dados geográficos, altitude da aeronave para calcular a distância de 2 pontos usando laser. Costuma usar para medir prédios ou calcular o alcance da artilharia, mas dava para usar ali também. Tirei uma captura de tela da câmera e mandei para o piloto calcular. Ele fez as contas e estimou que tinha uns 6 pés, mais ou menos 1,80 m de altura, uns 17 pés, mais de 5 metros de envergadura. Enquanto eu assistia aquilo voando, eu só pensava: parece um morcego. O jeito que batia a asa, a forma geral, não parecia uma ave. Não dava para ver penas nem cauda. As asas eram angulares, esticadas, bem no estilo morcego. Nós conversamos sobre aquilo, subimos um relatório para o mas depois tivemos que voltar ao trabalho de verdade e parar de bancar os biólogos. Só que depois daquele voo, eu não consegui parar de pensar no que caralhos era aquilo. Curiosidade, a árvore do lado da nossa área de fumante estava lotada de morcegos frugívoros. Em infravermelho, aquilo brilha. Aí, eu e meu piloto ficamos curiosos e começamos a perguntar para os tratados locais que trabalhavam na lanchonete, no mercadinho. A maioria riu e disse que era porque a gente virava à noite acordado. Mas alguns mais velhos falaram do tique-tique, um tipo de criatura voadora gigante que come bebês. E eu pensei, faz sentido. Então é isso. Se alguém puder me explicar o que eu vi, para que meu PTSD apimentado vire só PTSD normal, eu agradeço.
Esses últimos 3 relatos levaram o Aswang a uma proporção um pouco mais além do que ele estava tomando no último episódio, né. Eu quero saber o que vocês estão achando dele agora. A primeira coisa que eu fico pensando é que, assim, como são os morcegos na cidade dessa pessoa pra ele achar que, tem 5 metros de asa, é normal, é um morcego isso aí, pô. Né? Como são os morcegos na cidade dele chama de gárgula, Fê, é isso. Ô Fê, só respondendo você, na hora que você perguntou o que que era PTSD, foi não, eu tava com o microfone mutado, tava falando, é transtorno de estresse pós-traumático. Então é tipo, É. Aham, aham. você ficou tão traumatizado com aquilo que aquilo ficou grudado com você, né. Provavelmente quando ele vê, sei lá, morcegos, ele deve dar um ruim nele. Eu sei, Fê, que o maior, quiróptero do mundo é o morcego raposa. E ele, cara, não é tão grande assim quanto 5 metros de envergadura. Então, era muito grande pra ser um morcego, tá ligado? E eu acho que o raposa tem a minha altura, né, 1,5 m de altura. É, meu Deus do céu. Mas ainda assim não dá 5 metros de envergadura de asa, tá Não, ligado? não. Poxa, é muito grande, velho. Isso aí é o morcego homem do Batman, tá ligado? Como é que é? Tá louco? É lá o do Jared Leto lá, o o Mobius tá voando, não é possível isso aqui. Meu Deus do céu. Cara, eu fiquei bem aterrorizado, me passa essa daqui, me passa muito mais essa questão de estar sozinho na selva, porque os outros caras eles estavam meio que sabe aquela equipe de elite, tipo mercenários, assim, tipo Rambo, a gente tá indo lá pra matar os caras? Uhum. Pareceu muito isso, né. E esse aqui não, esse aqui parece mais um negócio tipo: "Não, a gente tá fazendo uma missão aqui de reconhecimento, etc e tal", aí do nada deu merda, entendeu? E ele vê os morcegos e ele vê que é diferente o Sim. morcego da criatura. Meu Deus, cara, Mas, se isso aqui é assemelha, o jeito louco. que bate a asa. Que eu imagino assim, né, Fê, quando a asa é de couro, né, não são só os morcegos que têm asas de couro, mas quando a asa é de couro ela faz um barulho diferente, né, um barulho característico, né. É diferente mesmo, é. Faz um som bem. Mas parece que nem uma capa, né, se você pegar uma capa Uhum. é. E você, Má, que tu achou dos Aswang, desses últimos 3 relatos? Eu tô com mais medo deles agora nesse relato, não sei explicar muito bem por quê. Parece que eles tiveram coisa assim. Não adianta, né, quando esse pessoal que tá fazendo ele tá vigiando histórias, acaba dando peso um pouco maior, né. Sim, sim. Dá um Então, peso realmente maior. Só não dá mais medo porque tá longe. Eu acho que se fosse tipo: "Ah, aconteceu aqui numa ilha do Brasil", aí seria é diferente. é mais voa, né. Sim, sim. Sabe o que eu vejo muito também, Má? Essa questão de que, por exemplo, né, quando a gente tá falando lá da moça que viu, né, que estava sozinha em casa, a gente tá falando de alguém completamente desprotegido, ou muitas vezes despreparado, não vai conseguir. Ou aquele outro rapaz no ônibus ali, se o bicho pega ele, provavelmente morre ele É. inteirinho. Entendeu? Aqui não, aqui Uhum. são soldados, eles têm armas, e os caras armados estão com medo, entendeu? E eles estão com medo, eles atiraram na cabeça do bicho e o bicho não morreu, e tipo. Mano, aquele relato ali que o Fê contou, do cara diz assim, dá 2 tiros, o cara dá o primeiro tiro e ele não dá o segundo, provavelmente ele não deu o segundo porque, tipo, ele sabe que o atirador sabe que acertou. Mas, não vou Uhum. acertar. E o bicho continua se mexendo, tá ligado? Falou, opa, então não adianta acertar nele, vou fazer o quê com ele? Bater com a coronha até ele, né? Não tem o que fazer, né? E acho que tem outro agravante também, porque os primeiros relatos de pessoas inseridas na cultura. Querendo ou não, quando a gente está inserido na cultura, a gente vai ver uma coisa estranha, vai pensar naquilo que a gente já conhece. Esses caras, esses 2 últimos relatos, os caras são fora, de fora, eles não são da região. Um é estadunidense, do último relato, e o outro um soldado de uma região diferente da que apareceu o bicho. Então, tipo, cara, e aí fica um pouco mais pavoroso também. Mas, foi esse o fechamento do assunto do Aswang. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Cara, eu quero dizer apenas uma coisa. Eu acho que o pessoal tem que começar a procurar
Aí, formas de se defender contra o Aswang, tá? Quem tá ouvindo aí, Sim. tá no chat, eu tô vendo que vocês estão com bastante medo. Comecem a procurar formas de se defender. E você que tá ouvindo e ainda não sabe uma forma de se defender, uma das mais aí bem conceituadas é apoiar o Terror na Esquina. Apoia o Terror na Esquina que você já tá aí 50% Uh, bulletproof, beleza? já faz parte da seita, já tá protegido. O Cava fez uns apontamentos aqui que eu tô lendo. Ele falou: essas histórias me deixam preocupado sobre ter um apocalipse zumbi, porque além dos zumbis e humanos, ainda teria que se preocupar com essas criaturas mundo afora. Eu nunca tinha pensado Exatamente. por esse lado, né, de um apocalipse zumbi quando você tem a Zhuang no meio. Criaturas sobrenaturais, né? Eu preferia não pensar. Fê, eu vou te recomendar, Fê, de novo, que você ouça Talk of the Dead. Lá Of tem the os Dead. bichos bem encarnados que rivaliza aqui com o nosso amiguinho Swang. Tem uns bichinhos que saíram da cabeça do Mestre Rick que são bem distorcidos, assim, Ai, bem distorcidos. Pode deixar que eu vou escutar. adoro. A gente não precisava ter dado tanta munição pro Rick. Ai, a gente vai sofrer tanto no próximo RPG. Já quero escutar. Cava continua falando assim, é umas situações dessas que os soldados voltam com trauma. Sabe o que me lembrou a situação sobre casa e tal? Aquele episódio do Airbnb que os caras quase sendo levados em uma das histórias e o bastão de selfie os salvou. Essa foi pesada, né? Essa Dado a foi que proximidade geográfica, se fosse uma dessas criaturas andando em um grupo em forma humana e de noite tentariam entrar e também iria ser assustador. Sim, foi lá perto, né? Eu acho que foi na Indonésia. Não sei. Ou se foi na Filipinas mesmo, Malásia. Ixi, não lembro. Cava continua aqui falando. Ele aceitou a explicação da criatura com uma naturalidade e eu não quero mais ir para aquele lado do planeta. Esses relatos foi a cobertura, granulada e cereja do episódio anterior sobre essas criaturas. Proteção aceita. É, Gi, eu acho que Rick fechou com uma chave de ouro. Rick, eu quero deixar aqui já um convite para um próximo episódio para você contar. Eu fiquei sabendo que você tem uma história de UFO para contar, né? Eu tenho 2 histórias de UFO e 2 histórias de assombração pra contar. Então vamos fazer o seguinte. O próximo episódio que você vai ver vai ser de UFO. Ótimo. Valeu, gente. Poxa, eu agradeço demais, cara. Vocês são muito queridos. Vocês são exatamente aquilo que eu pensava que vocês eram. Só que com menos a ai, que swang. bom. Menos. Ai, amém. É. Muito obrigado para todos vocês que escutaram a gente até aqui. Muito obrigado ao pessoal da seita que acompanhou a gravação. Teve umas pessoas que já saíram, mas obrigado, Cava, Stacy, o Fistei, o Gabriel, o Kenai. O chat hoje estava bem cheio. Tia Tamieb também estava aqui com a gente, então. Se eu esqueci de alguém, me desculpa, foi muita gente hoje. Foi, tipo, é muito bom quando vocês estão acompanhando a Em peso, gravação em assim, né? peso. É maravilhoso. Mas, de novo, meu muito obrigado. Gente, ouçam o Talk of the Dead, mas ouçam também Sangue no Gelo, espetacular. O Talk of the Dead hoje conta com mais de 90 horas de RPG sonorizado, que eu te falei. Caceta, isso aí é É. uma obra de arte. E É. daí tem o outro aqui, que a Má passou agora, que é o Sangue no Gelo. Esse Sangue no Gelo são 6 horas, se eu não me engano, 6 horas, 5 horas. Também de RPG sonorizado. E ele é muito legal, porque ele tem uma pegada toda. Eu boto o vento, Fê, tá ligado? Tipo, tá, Ah, tá, tá tendo maneiro. nevasca. Então, tipo, cara, o monstro, as criaturas, né? Às vezes eu faço a sonoplastia das criaturas, aí depois eu edito. Como, por exemplo, no Sangue no Gelo, fui eu que fiz os cultistas, né? Eu trabalho com eles bineural. Eu não sei se você conhece essa técnica. Então, tipo, quando, por exemplo, tem a personagem da mata falando com o teu personagem, né? Aí eu pergunto, Má, onde é que você tá? Daí ela fala, eu tô na esquerda. Eu coloco o som da Má pra vir da sua esquerda. Cara, o jogador ele fica, aliás, o espectador ele fica bem piradão, assim, porque acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. Fica bem imersivo, né? Fica Fica bem legal, muito fica bem bom, legal. muito bom. A Má gostou bastante. Eu participei dos do RPG Seguro, aí esses Ah, no RPG visitos, seguro. porque a gente faz em live. Mas a Aham. história tá fantástica também. Nossa, Maneiro. tem um plot twist maravilhoso, que é óbvio. Eu vou tomar cuidado pra não dar spoiler. Ah, por favor, que nossa, esse eu construí assim, ó, Fê, regando no banho-maria. Ô Má, já que você fez essa ação tão generosa da sua parte de colocar esses dois, que são de terror, coloca o Nuka Toca pra mim também, que é o RPG de Fallout que eu fiz antes da O Nuka Prime lançar Toca o foi o que eu Fallout. comecei a assistir. É isso, gente. Ouçam o Toca do Dragão.
Continuem ouvindo Terror na Esquina. Dê uma olhadinha no RPG Seguro também, que é muito bom se arrepender. E é isso aí. Cuidado com os açuangues. Tchau! Tchau! Tchau.